Gravando aqui, Nicole. Tá bom. Então, gente, bom dia. Que bom estar com vocês hoje. É muito bom estar em casa. Vocês são minha família, né? Por muito tempo a gente passou muito tempo juntos, né? E eu amo muito vocês, tenho muito respeito por vocês. E é por isso que eu escolhi esse tema hoje para conversar com vocês. E eu você falou, né? Ai, a gente fala que tá bem, mas na verdade não tá, né? Quantas vezes, né? Quando perguntam pra gente, você tá bem? Tô bem! Né? Mas na verdade a gente só não quer se dar o esforço de ter falar, ai, não tô bem, tá acontecendo isso lá em casa, nossa, uma batalha. Por quê? Porque nem todo mundo tá disposto a nos ouvir, né? E vocês sabiam que ouvir a quem tá à nossa volta também é uma forma de caridade? Às vezes a gente acha que a caridade é só dar o pão, doações, mas não. Por isso que a caridade ela é acessível a todos nós. Independente de quanto você tem, de quem você é, todo mundo pode ser caridoso. Quando a gente se dispõe a ouvir quem sofre, quando a gente se dispõe a dar um carinho, um abraço, isso não é acessível? Né? Todo mundo pode conversar, pode ouvir, né? E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Eu quero falar sobre um assunto muito delicado, mas que é tão importante a gente conversar sobre, que é sobre a valorização da vida, né? Eu vou trazer esse assunto para vocês, a gente vai fazer uma prece agora, mas eu gostaria de falar que esse assunto que eu estou trazendo, para mim também é muito delicado. Hoje é dia 5 de outubro, é aniversário da minha mãe. Faz 6 anos que a minha mãe desencarnou, que a minha mãe já morreu, né? E hoje é aniversário dela. E falar desse tema para mim também é muito sensível, porque eu assisti a minha adolescência inteira a minha mãe tentando interromper a existência dela. De todas as formas que vocês imaginarem, a minha mãe tentou suicídio. Assim como eu quero falar com vocês também dos dois lados. Não só a filha que vê quem ama, né, que viu quem amava tentando interromper a existência, mas também a menina que em algum momento desejou interromper a própria existência. Né? Então eu acho importante falar isso para vocês, para eu me colocar no mesmo nível de todos nós aqui. Eu não considero nenhuma palestra, considero uma conversa, tá? Então eu, em alguns momentos da minha vida, nesse 1 ano principalmente que eu estive afastada, que muitos sabiam, né, que eu não estava aqui, estava em outra cidade, houve um momento onde eu tentei interromper minha existência, assim como eu assisti a minha mãe, né, como eu comentei com vocês, das mais diversas formas. E a minha mãe, para quem não sabe da minha história, né, minha mãe ficou tetraplégica. Então a minha mãe só mexia os olhos. E eu tinha 22 anos quando a minha mãe faleceu. Dos 19 aos 22 eu cuidei da minha mãe, tetraplégica. Então ela só ficava deitada com os olhinhos, né, mexendo os olhinhos. E ela teve um tumor dentro da medula. A medula fica aqui no nosso pescoço, né? Intramedular, na verdade a medula pega tudo, né? Mas onde a minha mãe teve era intramedular. E foi um tumor que nenhum médico, não existia caso, né? Era uma coisa muito rara. Eu lembro que eu tive que entrar na justiça para conseguir a cirurgia dela, enfim, era algo muito raro. E a minha mãe teve num local onde ninguém tinha e não sabiam o que fazer. Demorou meses para sair a cirurgia da minha mãe porque os médicos precisavam estudar aquele tumor. Eu, gente, tive a graça de Deus de nascer num meio espírita, né? Então, como vocês sabem, eu sou espírita. E eu tenho acesso ao conhecimento e isso é algo que fez muita diferença no caminhar da minha vida, né? Então eu quero trazer para vocês esse assunto de uma forma muito respeitosa, muito acolhedora com vocês, tá? Talvez em alguns momentos vocês sintam vontade de chorar, porque quem em algum momento da vida não pensou, ai que saco, chega, né? Chega dessa vida aqui, essa vida tá me maltratando muito, morrer é melhor. Quantas vezes a gente já não pensou, ah, eu quero morrer, chega, eu quero morrer, né? E hoje eu quero falar pra vocês que não.
que a vida de vocês é valiosa. E a vida de vocês é o presente que Deus deu para cuidado. Às vezes a gente perde tanto tempo cuidando da vida dos outros, né? E a nossa, né? Então é isso que eu quero falar com vocês hoje. Então antes da gente iniciar, eu vou pedir para que todos fechem os olhos, por gentileza. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos tomar uma respiração bem profunda, vamos respirar bem profundo. Vamos elevar o nosso coração, o nosso pensamento a Deus. E vamos agradecer esse momento precioso de vida. Agradecer por estarmos aqui unidos, em nome de Jesus, por Jesus. E pedir que a espiritualidade amiga seja amorosa e gentil com essa ferramenta tão desafinada deles aqui no plano terreno, que as minhas palavras, que não são minhas com certeza, que sejam da espiritualidade, que possam orientar e acolher cada um. E que hoje nós possamos sair daqui, olhar o céu azul, olhar as flores, olhar os animais, olhar a nossa família, o caminho que a gente faz, e que possamos reconhecer o quão abundante é a vida e quão preciosa ela é. Que assim seja. Amém. Namastê. Graças a Deus. Então vamos lá, gente. Então, como eu falei pra vocês, eu tinha feito um slide lindo pra vocês, mas não funcionou. Eu acho que a Dani que não quis colocar, só porque ficou lindo, ó. Mas eu vou falar pra vocês, tá bom? Bom, gente, então, deixa eu ver se eu consigo, só pra eu me orientar aqui. Como eu falei pra vocês, eu quero trazer a visão de quem passou pelos dois lados. Alguém que desejou e alguém que viu quem ama, né, nessa situação. Então hoje nós estamos aqui para falar da vida, de esperança, de amor, porque viver vale a pena, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem. E cada um tem as suas, né? Cada um sabe de si, né? Nenhuma dificuldade é igual e cada um sente de um jeito. Às vezes o que para mim é fácil de lidar, para Zélia não. E tá tudo bem, né? Cada uma de nós temos experiências, vivências diferentes que nos fizeram ter uma perspectiva, olhar a vida de uma forma diferente, tá bom? Então, esse é o recado, que viver vale a pena. Por isso que eu escolhi o tema, o título, Valorização da Vida. Mas então eu vou começar trazendo para vocês a realidade do problema, né? Dessa violência contra si mesmo e que exige muita coragem. Porque a gente pensa que, não sei o que, se matou porque é um fraco, né? Interrompeu a existência porque era um fraco. Não, gente. Normalmente, a pessoa vem interromper a sua existência quando ela está num momento de dor muito forte. Que a dor é tão grande que ela não consegue ver saída. Que a única saída para ela é a morte. Mas, e não cabe a nós jamais julgar quem passa por isso. Não cabe. Nem pessoas que tentaram, nem pessoas que estão em depressão, nem pessoas que cometeram um ato em si. Não cabe a nós o julgamento. Porque a gente não tem moral. A gente não sabe lidar nem com os nossos problemas. Quem dirá lidar com os dos outros, né? Então, da nossa parte, tem que existir amor e acolhimento. Sempre. Mas, gente, a cada 40 segundos, não sei se vocês sabiam, eu tô abaixada aqui porque eu vou ler aqui, tá, gente? O slide que eu havia feito pra vocês. Então, a cada 40 segundos, alguém no mundo perde a vida pelo suicídio. Mas o mais importante, milhares tentam, mas ainda estão entre nós e precisam de ajuda e carinho. Ou seja, desde que eu comecei essa conversa com vocês, diversas pessoas já interromperam suas existências no mundo. Isso é muito triste. Foi uma pessoa que talvez não teve alguém para acolhê-la, não teve alguém para abraçá-la, não teve alguém para escutá-la.
Só que, como eu falei aqui, muito mais importante de um dado que eu estou trazendo é que tem milhares de pessoas tentando, mas que ainda estão entre nós. Que ainda dá tempo de que nós acolhemos essas pessoas, dá tempo da gente acolher essas pessoas. Eu quero que vocês olhem dentro de vocês, principalmente, e olhem para a família, olhem para os amigos, olhem para aquelas pessoas que estão sempre muito quietinhas ou muito felizes também, e que às vezes ninguém se preocupa. Olhem com carinho para cada uma dessas pessoas, olhem com carinho para vocês e acolham, que o que vocês tenham para dar para o outro seja amor, não julgamento, não palavras rudes, porque ninguém quer, a gente que todo mundo quer ser acolhido, né? Todo mundo quer ganhar um abraço, todo mundo quer ser ouvido. Então que vocês possam encarar essas pessoas à sua volta com ternura. E ainda dá tempo de fazer alguma coisa. Como eu falei, a cada 40 segundos está acontecendo, mas ainda tem pessoas à nossa volta que dá tempo de a gente fazer alguma coisa por elas. E eu gostaria de passar para vocês algumas informações que eu acho muito importante. Que se em algum momento vocês tiverem esses pensamentos, porque o pensamento em relação a interromper a existência é uma coisa que vem aos poucos. O primeiro é uma sensação de frustração com a vida, né? De cansaço, depois vem o desejo de cometer algo. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa parte, porque se vocês ouvirem alguém falando ou mesmo sentirem a vontade, eu preciso falar para vocês onde vocês devem buscar ajuda, tá? Então vocês podem encontrar ajuda no CVV, não sei se todo mundo conhece. O CVV é um número que é 188, você vai ligar do teu celular. Ele não precisa ter crédito, não precisa ter nada. Você vai ligar 188. E um atendente, que é uma pessoa treinada, é uma pessoa que passou por vivências, vai conversar com você. E com essa pessoa vocês podem falar tudo. Tudo que dói, o porquê vocês querem fazer isso, o porquê veio o desejo. E essa pessoa do outro lado da linha vai ajudar vocês. CVV 188. Então a primeira coisa, né? Outro lugar que vocês podem e devem buscar ajuda aqui na cidade, CAPS. Então vocês tiveram pensamentos, né, de interromper a própria existência, vocês vão até o CAPS. Eu não preciso. Oi? Eu não preciso, eu vou lá 30 segundos. Ô, Debão, então você tá melhor que tudo nós. Eu e a Maria. Mais de sexta de novo. Ô, alegria, isso aí, gente, tem que se cuidar. Parabéns pra vocês que vão buscar esse autocuidado, tá? Então, o CAPS, o posto de saúde, também são locais que estão prontos para receber vocês, caso haja esses pensamentos. Então eu peço para vocês, em algum momento, se vir esse sentimento, se alguém da família, se algum amigo mostrar esse sentimento, eu peço que vocês, por gentileza, já que vocês ouviram aqui, gente, liga para o CVV, vamos no CAPS, vamos no posto de saúde, acompanhe essa pessoa, não deixe essa pessoa sozinha, tá bom? Então, tendo essa informação, fica mais fácil, né? Bom, e eu quero que vocês entendam também que pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Às vezes a gente pensa assim, eu não vou pedir ajuda porque vão achar que eu sou um fraco. Eu não vou chorar porque eu sou fraca, né? E, gente, se for por fraqueza de chorar, meu Deus do céu, eu sou a pessoa mais fraca do mundo, porque eu choro por qualquer coisa. Nossa, eu sou muito chorona. Eu também. E eu não prendo choro, gente. Às vezes eu tô andando na rua e eu me emociono, não sei vocês, mas eu não choro só de tristeza, né? De raiva. Eu choro quando eu vejo coisa bonita. Nossa, eu adoro andar pela rua e ver as pessoas interagindo entre elas, ver os animais, ver as florzinhas. E eu choro vendo como Deus é maravilhoso, como a criação dele é perfeita. E quando eu tô no momento de dor, eu fecho os olhos assim, eu sinto aquela brisa no rosto, que aparece Deus me tocando, ou eu olho pro céu, vejo as estrelas, vejo a lua, vejo os animaizinhos. E isso não é um presente divino?
de Deus mostrando pra mim que tá me ouvindo. Hoje eu me acordei com um urso desse tamanho me dando um beijo, assim. Eu falei, Ai, nossa, meu que Deus, que delícia. delícia! Que coisa mais gostosa do mundo. Eu sei esse urso aí. Então, gente, pedir ajuda não é sinal de fraqueza ou vergonha, pelo contrário, é sinal de muita força. Porque a gente precisa de muita força para falar, meu Deus, me ajude. Por isso que eu sempre, como eu vejo vocês, gente, o pessoal daqui da comunidade, como desses anos, né, convivendo com vocês, eu lembro que eu falava pro pessoal assim, que às vezes a gente tá aqui na posição de dar algo, né, de ajudar vocês, mas na verdade quem ajuda a gente são vocês. Por quê? Porque precisa ter muita força para passar pelo que vocês todos passam e vir aqui e pedir ajuda. Pedir ajuda, pedir a marmita de sopa, pedir uma doação. Isso precisa de muita força. Por isso que eu vejo vocês muito fortes. E todos esses anos que eu estive aqui, eu aprendi muito com vocês. Muito mais do que qualquer outro lugar que eu estive. Eu acompanhei, conheço a casa de vocês, eu entrei, eu conheço as lutas de vocês, né? Muitas vezes a gente conversou sobre... Conheço a tua causa animal, conheço as lutas da Dona Jurici, conheço as lutas da Dona Catarina. Lá em casa, quando eu morava lá embaixo. Sim, eu lembro. Então eu sei das lutas de vocês. Por isso que eu digo que vocês têm uma força que talvez a gente não tenha, a gente que tá aqui. Então eu quero que vocês se vejam dessa forma. E nunca sintam vergonha de pedir. Nunca sintam vergonha de pedir ajuda. Bom, então eu vou começar falando pra vocês. Eu juro que vai ser rápido essa conversa, tá, gente? Agora eu vou trazer pra vocês a visão espírita sobre isso, tá bom? Que, como eu disse, é algo que eu considero um presente de Deus ter nascido no meio espírita, porque isso me trouxe muito discernimento na vida. Mas o que o Espiritismo nos ensina? Tem uma pergunta, tem um livro chamado O Livro dos Espíritos, que é um livro que tem 1019 perguntas, e foram feitas, né, de perguntas e respostas. E nesse livro tem uma pergunta que fala assim: de onde que vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? Ou seja, sem motivo. A gente tá lá... Será que ela não quer ela pra visualização? Ou desenhar um pouquinho? Não fica, Nicole. É? E disse, e se der uma folha e lápis pra ela desenhar, né? Melhor, né? Desenhar um desenho bem colorido pra mamãe. Mas é só pra ela ter uma interação também. Bom, e às vezes a gente sente essa coisa, né? Do tipo, tá tudo bem na vida, né? Se for ver assim, tá bem. Mas a gente sente aquele desgosto, né? Aquela coisa assim, ai, chega, não aguento mais. De onde que vem isso? Vocês imaginam de onde que vem esse desgosto? Não? Pode falar. Tipo assim, você lembra do Jefferson? Sim. Pois é, eu via no projeto direto, daí o ano passado, lá pro meio do ano, eu falei de 20. Ele pegou depressão e crise de ansiedade. Daí o pai dele faleceu no final do ano, ele falou tudo pra ela. Só que ele não aceita ajuda de ninguém. E eu não sei mais o que fazer, porque já foi feito tudo hoje, né? Mas eu não aceito ajuda de ninguém. Daí os remédios dele, que é controlado, ele não toma. Daí quando ele toma de 6 pontadas. Então eu já parei de pegar totalmente. Porque estava bem atacado, sabe? E até agora eu não consegui ajuda porque ele não quer ajuda de ninguém. Isso é bem comum. Então eu vou falar assim no final da nossa conversa aqui. Vamos conversar nós duas e vamos pensar numa possibilidade de que a gente vai fazer uma visita, que a gente identifique melhor a situação, para que a gente consiga talvez fazer um meio caminho com falar com alguém do CAPS, falar às vezes até uma visita presencial.
É porque ele vinha, ele participava. Eu lembro dele. Daí, através dele, eu também parei de vir, porque ele não dava pra deixar ele sozinho. Sim. Daí foi onde eu dei esse tempo de meu projeto com causa dele. Mas então... Ele já tá melhor, por isso que eu voltei de volta. Os 3 meses que eu tô de volta, sabe? Ele já tá melhor. Mas do mesmo jeito, ele não aceita do mesmo jeito. Nem mesmo menino. Então vamos conversar no final e vamos pensar numa possibilidade, tá bom? Vou pensar que durante a conversa hoje eu vou pensar em possibilidades, porque ele é um menino, né? E é isso, e é muito interessante você trazer isso, porque daí entra no que eu falei aqui, né? Que ainda dá tempo, que estão entre nós, né? Então a gente ainda pode olhar com carinho, a gente ainda pode pensar, a gente ainda pode se movimentar. Tá bom? No final a gente conversa um pouquinho, tá bom, Gi? Bom, então esse desânimo, né, que às vezes invade a gente. Quando a gente perde o gosto de viver, isso pode vir da tristeza, do cansaço, da falta de fé, dos BO da vida, né? Falta de dinheiro, falta de segurança, falta de, enfim, que nós todos passamos por alguma questão, né, relacionada a essas dificuldades. Mas, quando nós usamos as nossas forças para fazer o bem, para trabalhar, para ajudar, a vida fica mais leve. E eu, como eu comentei, por isso que eu fiz tanta questão de no começo da conversa já falar para vocês sobre a minha experiência, a minha vivência, né? Então eu peguei toda a força da dor, né? De ter perdido a minha mãe, de ter visto ela tentar o suicídio, de eu também ter tido pensamentos, das outras dificuldades da minha existência que eu passei também, né? E tornei isso combustível para fazer o bem. Então, quando a gente pega todas as nossas forças e canaliza, né, e para algo bom, a vida da gente se transforma, gente. E eu sou prova disso, tá? Então, quantas vezes eu cheguei aqui na Limeira, como vocês sabem, né, eu não saía daqui, estava sempre aqui. Então, quantas vezes eu cheguei aqui, gente, em estado dentro deplorável, assim, acabada. Mas era domingo, era dia de trabalho, eu chegava aqui, nossa senhora, mal. Meio-dia eu era outra pessoa. Porque o trabalho na caridade transforma a gente. Quando a gente dedica o nosso tempo pro bem, é transformador, gente, de verdade. É muito bom você ser útil. A sensação de você saber que você está colaborando com alguém que naquele momento talvez precise mais, é um remédio santo, gente. E é uma alegria estar aqui, não só na Casa do Caminho, mas acredito que vocês frequentam as igrejas de vocês, né? Toda igreja tem alguma prática, né, de caridade, seja um bazar, seja um trabalho voltado para ajudar as pessoas da comunidade, a Casa do Caminho. Tem diversos reflexos divinos aí que tem atividades que estimulam o nosso coração. Porque, gente, a caridade, fazer o bem, é uma alegria que você não consegue tocar. Por exemplo, quando a gente come alguma coisa que a gente gosta muito, aquela sensação de poder ir no mercado e comprar lá um negócio gostoso, ou comprar algum bem material, é uma alegria. Vocês ficam felizes? Eu também fico, adoro comprar comida, minha alegria é comer lanche. Então, aquilo que eu toco é uma felicidade que eu tô tocando, só que a alegria de fazer o bem, você não toca, só transcende no teu coração, parece que você vai explodir, assim, porque é uma alegria que vem de dentro, né? Quem tá aqui com voluntariado, né, a gente que já tá aqui, tenho certeza que a gente pode falar pra vocês. A alegria que ela sente quando ela tá no reiki ali, quando ela tá, né, doando a energia dela pro reiki, eu tenho certeza que a Lidy sente o coração dela transbordar, porque ela está doando algo dela pro outro, né? Então eu convido muito vocês, fala com a Dani, fala com os voluntários aqui da casinha, tem algo que eu possa fazer? Eu posso ajudar em alguma coisa?
Eu posso ficar, ajudar com as crianças, eu posso ajudar com os jovens, eu posso ajudar alguma coisa aqui na Casa do Caminho. Me deixem ajudar. Eu tenho certeza absoluta que elas vão direcionar vocês para algum trabalho. Tá? Porque o trabalho na caridade é transformador. E aqui eu quero trazer uma frase para vocês de uma mulher que eu admiro muito, que é a Joana de Ângeles. Ela fala assim: quem se dedica a enxugar as lágrimas dos outros não tem tempo para chorar. Nossa, mas quer dizer que eu não tenho tempo? Eu também quero sofrer. Também sou filha de Deus. Também quero chorar em posição fetal na minha cama. Né? Também quero ficar reclamando do mundo. E tá tudo bem. O que ela tá querendo dizer não é que você não precisa viver a tua dor. Eu me questionei muito isso. Ah, como assim, né? Não tenho tempo para chorar, mas eu quero chorar. Mas não é sobre isso. É que quando você tá fazendo bem, as cicatrizes do teu coração, as feridas do teu coração são cicatrizadas. Porque você tá dispondo o teu tempo por alguém. Então, enquanto você tá enxugando a lágrima de alguém, você não tem tempo para chorar, porque o teu coração tá se curando. Então, fazer o bem é curar-se a si mesmo. E o trabalho na caridade, gente, faz assim, ó, faz que nem uma vassourinha no nosso pensamento quando a gente tá pensando essas coisas. Né? É uma vassourinha que limpa, clareia e você sente vontade de viver de novo. Posso falar? Por favor, fica à vontade. E os desafios são muitos, né? Porque, primeiro, porque a gente quer chorar também, né? A gente precisa chorar, quer reclamar, E impressionante quando você se propõe a fazer um trabalho no bem, é como se o universo todo te ajudasse. Vou dar um exemplo da minha vida. Eu tenho enxaqueca. Toda vez que eu vou fazer o reiki, eu fico com enxaqueca. Antes. Daí o que eu penso? Hoje eu não vou aplicar o reiki, eu tô com enxaqueca. Né? Então, assim, já é uma coisa que me paralisa. Aí você pensa, não, eu vou tomar um remédio e eu vou. Eu sempre melhor. Sempre. Não. Começo a fazer o trabalho e tal. Quando vê, eu penso, nossa, cadê a minha dor de cabeça? Então, assim, o universo, ele nos ajuda, Deus nos ajuda com aquilo que a gente deve fazer. Não que a gente está 100%, que nem a Nicole disse, vem chorando, vem com as tristezas, a gente deixa em casa um pacote de problemas, né, e na vida, e no trabalho. Mas, assim, façam bem, porque vale a pena mesmo. É como a Nicole disse, de verdade, faz uma... No meu caso, vai mesmo a minha cabeça, porque a enxaqueca vai embora, né? E as dificuldades que elas acontecem são provações na vida da gente, que é como se fosse uma coisa. Ah, você quer mesmo fazer o bem ou você está só falando a boca para fora? Será que você é capaz de enfrentar o que vem pela frente? Porque não é flores, né? Não é uma coisa assim miraculosa, mas o efeito vocês só vão sentir dentro de vocês mesmos. Não tem como a gente descrever, sabe? Quer dizer, eu acho que para as mães de plantão, eu sempre puxo para as mães de plantão tem, né? Porque é uma doação, você não recebe em valores, mas você recebe em aconchego. É o que a gente faz pelos filhos, né? Teu filho não vem falar, ai mãe, muito obrigado porque você trocou minha fralda, porque você fez isso, porque fez aquilo. Mas a gente sente satisfação em ver um filho criado, bem alimentado. Um filho... O maior orgulho do mundo do meu filho. Isso, ver que ele tá indo pro caminho do bem. bem. E sem pensar que não nasceu da minha barriga, né? Minha irmã que ganhou no hospital não entregou, falou, tá. Isso não tem preço. Não tem. Né? Eu olho nele hoje assim e digo assim, meu Deus, você não tem noção o orgulho que eu tenho de você, né? Já passei altos e baixos, não tem muito. E essa recompensa não tem preço. É isso aí. É o que se sente no coração. É bem isso, perfeito link. Gente, eu só vou continuar aqui, tá bom? Pra gente concluir, que eu quero fazer uma dinâmica com vocês ainda, tá?
Então, às vezes a gente pensa assim, eu vou tirar a minha própria existência pra encontrar alguém que já foi. Quem aqui já teve alguém que ama, né? Eu, como caso da minha mãe, que já retornou. Mais alguém? Ou amava o meu avô, né? Mas ela foi. Ela foi para outro mundo. Isso. Então todos nós, né? Temos alguém que a gente amava muito e que retornou. E às vezes o pensamento, a tristeza, a frustração faz a gente pensar assim, vou interromper minha existência para encontrar mais rápido a minha mãe, né? Grande erro. Grande erro, gente. Por quê? Porque através do suicídio, né? Quem interrompe a existência para reencontrar alguém querido não consegue. Fica ainda mais distante. Por quê? Só deixa eu dar pra vocês uma pincelada. Hoje, vocês estão aqui, ó, carne e osso, né? A gente consegue tocar, mas nós não somos isso. Nós todos, quando nós desencarnamos, a gente fala desencarnar, mas quando a gente morre, nós permanecemos vivos. A única diferença é que não temos essa carcaça, esse corpo grosseiro, né? Mas nós temos o espírito que sente tudo. Que você morre e você pensa, ué, tô sentindo dor, tô sentindo tristeza, tô sentindo... E quando a gente morre, a gente não muda nada, tá? A gente não vira anjo celestial, com as asinhas pra fora. Nós continuamos exatamente quem nós somos. Então, se eu sou uma pessoa vingativa, invejosa, egoísta, orgulhosa, irritada, eu não vou morrer e vou me tornar a melhor pessoa do mundo. Eu vou continuar sendo quem eu sou. Se eu sou uma pessoa que exercita a caridade, que faz o bem, que ama, quando eu morrer eu vou continuar sendo a mesma pessoa, né? Então só para pincelar vocês. Então, quando a gente comete o suicídio, quando a gente interrompe a nossa existência na visão espírita, a gente, por exemplo, assim, vamos supor, a Lid, antes de reencarnar, fez lá o plano de reencarnação dela, de voltar, e ela ia viver 60 anos. Com 30 anos, ela interrompeu a existência dela. Esses outros 30 anos, a Lid tá cheia de vida, né, ainda. Mesmo desencarnada, ela tá cheia de princípio vital, ela tá cheia de energia ainda, de vida. Então, esse tempo, ela fica... ali, normalmente, né, quando a pessoa vem a desencarnar por conta do suicídio, ela fica um tempo ainda perdida, se assim a gente pode dizer, né? Fica perdida, sente a dor, vivencia aquilo. Então, quando a gente interrompe a existência para encontrar alguém que já desencarnou, é furada, gente. Interromper a existência já é uma furada. Porque às vezes a gente pensa assim, vou morrer, acabou o sofrimento, aliviou. Não, porque a vida continua. Se a vida continua, como que eu vou interromper? Não tem como eu interromper vida. E as provas que a gente vive aqui na Terra, gente, cada um tem as suas, elas têm um motivo e elas têm um porquê. E junto com a prova, acreditem, sempre vem a ajuda de Deus. A gente nunca passa nenhuma prova sozinho, chorando quieto. Sempre vem alguém, um amigo, uma situação, um cachorrinho, alguém que mostra pra gente que viver vale a pena. Certo? Bom, gente, eu vou dar uma aceleradinha aqui pra gente poder fazer a dinâmica, mas eu queria falar pra vocês, antes de tudo, sobre a Mãe Maria, Maria Santíssima. Maria Santíssima, né, nós espíritas acreditamos muito no poder, né, no amor dela, no amor materno, como ali estava falando. Maria Santíssima, no plano espiritual, ela cuida especialmente dos irmãos que chegaram ao plano espiritual por conta do suicídio. Ela tem, ela e a equipe espiritual dela, a falange espiritual de Maria, cuida especialmente com todo carinho dos espíritos que chegaram dessa forma. Então, mesmo diante da dor, mesmo diante de tudo isso, da dor que a pessoa sente, independente, ela vai acolhê-los no amor que só ela tem. Então, todos merecemos uma segunda chance.
ninguém tá fadado ao erro. Ai, calma. A Dani me fez me perder, gente. ninguém tá fadado ao erro eterno, né? Todos nós temos a possibilidade de recomeçar. E todos os dias da nossa existência, toda vez que a gente acorda, levanta, respira, enxerga o mundo com os nossos olhos, sentimos os cheiros, nos movemos, a gente pode nos mover, a gente pode andar, a gente tem mãos, a gente tem saúde, a gente tem disposição e um novo dia começa e uma nova oportunidade de recomeçar também. Nenhum erro é eterno, nada que a gente passa de ruim é eterno também. Então vocês são muito importantes. Todos vocês são muito importantes. Deus acredita em você, mesmo quando você não acredita em si mesmo. E isso é o amor dele. Eu gostaria de fazer uma dinâmica com vocês. E antes da gente fazer essa dinâmica, eu quero citar uma fala de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Como eu vou até Jesus? Então, como a gente chega até Jesus? Né? Como nessa frase que ele diz que a gente pode ir até ele quando a gente estiver cansado e aflito. Alguém faz ideia de como a gente vai até Jesus? Orando. Nossa, que coral! Orando também, mas tem outras formas. Alguém sabe como? Falando com Jesus em pensamento. Também. E quando o negócio tá feio, eu vou lá na igreja e me joelho nos pés de Jesus que está lá. Como ele sofreu, e perdoou tudo e realmente também. Perfeito. Mas eu vou falar para vocês a melhor receita para eu chegar até Jesus. É eu olhar nos olhos do meu irmão e dar um abraço. Porque Jesus está em mim, Jesus está em você, Jesus está em nós. Então a melhor forma da gente ir até Jesus é a prática do bem. É quando a gente faz o bem para o próximo, quando a gente faz o bem para os animaizinhos, quando a gente faz o bem para quem está à nossa volta e para quem também não está. Então agora, antes da gente encerrar, eu quero que você olhe para a pessoa do teu lado e dê um abraço bem apertado. Isso. Gostoso, né? Ai, gente, pra mim o abraço... Seu João ficou sem abraço. Ai, e o senhor ficou sem, né? Você viu, gente? Que presente! Então vamos fazer a nossa prece para encerrar e iniciar a nossa dinâmica. Vou esperar os abraços terminarem, porque o abraço é poderoso, gente. O abraço cura, tá? O amor cura. Quando a gente abraça, eu abraço de olhos fechados, assim. E você tem que abraçar assim, ó, porque vai coração com coração, né? Então vamos fazer a nossa prece pra gente poder encerrar. Tá todo mundo bem? Todo mundo se sentindo bem? Tranquilos? Então vamos fazer a nossa oração. Então, vamos elevando os nossos pensamentos, silenciando os nossos lábios, silenciando a nossa mente, o nosso coraçãozinho, que nós possamos entender que a vida, por vezes, ela é muito difícil. As provas, as dificuldades existem, mas que nós possamos lembrar que nunca estaremos sozinhos. Nunca. Sempre haverá alguém à nossa volta e Jesus sempre há de nos amparar nas nossas dificuldades. Vamos pedir nesse momento por Maria de Nazaré, essa mãe
que é mãe de todos nós, não só de Jesus, mas mãe de todos nós, com seu coração cheio de ternura e amor, que ela possa estender seu manto de carinho, de afeto sobre todos nós, sobre o bairro da Limeira, sobre todas as casinhas, sobre aqueles irmãos que já desencarnaram, que já retornaram ao plano espiritual. E eu gostaria muito de levar o meu pensamento à minha mãezinha, que hoje faria aniversário aqui na Terra, mas que com certeza está ao meu lado, me amparando, me intuindo. Não só a minha, mas como todos os irmãos que vocês já perderam e que estão por aqui também, amparando e também ouvindo essa conversa que nós tivemos. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar, encher o nosso coração de amor, que nunca nos falte carinho com a vida e que possamos sempre lembrar que a nossa vida vale a pena e ela é um presente especial de Deus para todos nós. Que assim seja. Amém. Graças a Deus.